que vem a ser a tradução? Olha só. Para você conseguir fazer uma questão do Enem, você tem que compreender o que a questão está fazendo. E quando eu falei que eu tenho um método de interpretação para você conseguir interpretar as questões do Enem, esse método é baseado em 4 passos. O primeiro passo é o comando, o segundo é a associação, o terceiro é a tradução e o quarto passo é a resolução propriamente dita. Mas vamos lá, olha só. O comando, você vai direto para o comando da questão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a associação. Você pega esse comando da questão e associa a algum elemento que a figura te traz com uma certa facilidade. Já os dados organizados, para que você não precise ir direto para o enunciado da questão. Que elemento é esse? Você pode ser uma figura, um gráfico, uma tabela. Beleza, o terceiro passo é a tradução. O que é a tradução? É eu pegar tudo aquilo que está em português e passar para uma linguagem matemática. E o último passo é você resolver, né? Você pega tudo aquilo que está estruturado logicamente e você resolve, você chega então ao final da questão. Com esses 4 passos você consegue interpretar a questão, você consegue resolver a questão. Agora olha só, os três primeiros passos, que são o comando, a associação e a tradução, esses passos eles estão intimamente ligados, eles estão diretamente ligados à compreensão do texto propriamente dito. Para você interpretar a questão do Enem, você tem que dar uma ênfase nesses 3 primeiros passos. Agora, olha só, deixa eu te falar como é que funciona tudo isso. É assim, ó. Imagine que você queira pegar um texto que está lá em inglês e você quer traduzir esse texto para o português. O que acontece? Você vai precisar primeiro de umas palavras-chave. Você vai ter que entender algumas palavras-chave que esse texto tem para que você consiga entender o texto na íntegra, totalmente, né? E essas palavra-chave, o que eu chamo de palavra-chave, é tudo aquilo que te ajuda a entender a questão ou te atrapalha para entender a questão, o entendimento completo daquela questão, né? Entender essas palavras-chave é essencial se você quiser atingir os 847 pontos em matemática, porque isso vai te fazer compreender um texto de uma maneira mais fácil. Um outro detalhe que você tem que levar em consideração se você quiser entender um texto é o próprio contexto, né? Onde esse texto está sendo aplicado, em que circunstância, como você tem que usar estratégias para você entender o texto como um todo. Então, por exemplo, no inglês, fazendo uma relação com o inglês, não basta você entender as palavras, só saber um conjunto de palavras. Você tem que entender o contexto da questão. E deixa eu te falar uma coisa, ó. As questões do Enem, elas são contextualizadas. Olha que isso. O contexto passou a ser extremamente importante para você entender a questão, para você resolver uma questão do Enem. O que é o contexto? O que quer dizer isso? Questões contextualizadas são questões que estão inseridas no contexto, em algum contexto, né? Geralmente o Enem pega questões do cotidiano, questões que você pode encontrar no seu dia a dia e coloca lá no meio da questão, ou seja, você tem que entender do que a questão está falando como um todo para você conseguir traduzir aquela questão. Primeiro para você conseguir compreender e depois traduzir. Agora olha só, um detalhe para você entender sobre a tradução, que é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática, isso sem se preocupar com a teoria, um ponto essencial é o seguinte, é você entender que o Enem ele gosta de misturar conteúdos. Ele mistura inúmeros conteúdos ali, isso dificulta um pouco essa tradução, dificulta um pouco você passar da linguagem do português para uma linguagem matemática. Por quê? Porque você vai ter que ter uma experiência maior. Agora, vamos lá, vamos supor que você seja uma pessoa que tenha dificuldade de interpretação. Se você chegou nesse vídeo aqui, eu acredito que você tenha um certo grau de dificuldade de interpretação de texto do Enem, de interpretação de questões de matemática do Enem. Vamos lá. O que você tem que fazer para maximizar a sua capacidade de interpretação? É assim, ó. O que adianta você quer aprender inglês, você pegar um texto extremamente complexo, com palavras muito rebuscadas no inglês, para você traduzir um contexto extremamente complexo. Para você traduzir aquilo tudo que está em inglês ou em uma outra língua qualquer para o português, vai ser
difícil para você, ainda mais se você for iniciante. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer aprender a traduzir do português para a matemática, ou seja, vou falar de outra forma, se você quiser aprender a interpretar as questões de matemática, né? A tradução é uma das partes da interpretação. Tradução é quando você pega tudo aquilo que você acabou de entender e passa para uma linguagem matemática. Se você quiser aprender a fazer isso, o primeiro passo é começar por questões mais simples. O que eu digo isso? Questões mais simples. Olha só, se você quiser aprender a traduzir, você tem que pegar aquelas questões em que o nível da matemática, a matemática utilizada é menor. Você não vai precisar de tanta matemática para conseguir traduzir. Então você treina primeiro a interpretação. Deixa eu te falar uma coisa. Nas provas do Enem, o que você acha mais importante? Dominar a teoria ou aprender? O que você acha mais importante? É assim, deixa eu falar de maneira clara. Você acha mais importante saber a teoria, saber um montão de fórmulas ou entender do que a questão está te falando? O que você acha mais importante? Eu diria que é mais importante você entender a questão. Por que é mais importante você entender a questão? Pelo seguinte, pelo simples fato de que se você entender a questão, você tem alguma chance de resolver, mesmo sem saber matemática. Mas se você souber muito matemática e não consegue entender o que a questão está te dizendo, qual é a chance de você conseguir resolver? Você vai aplicar a fórmula no lugar errado, você vai achar que a questão está falando uma coisa, está falando outra. Então, o entender a questão é mais importante do que você entender toda a teoria, tudo que tem por trás da matemática. Então, olha só o que você tem que fazer. Você tem que, primeiro, tentar zerar a quantidade de matemática que você vai precisar nas questões. Então, você começa com as questões mais fáceis e vai aumentando o nível gradativamente. Vai pegando assuntos um pouco mais complexos. Sempre quando você mudar de assunto, você vai ver um conjunto novo de palavras-chave para você evoluir. Então, o que você faz? Você vai aprendendo aquelas palavras-chave por meio de exercícios. Cada exercício que você faz, que você consegue êxito, já é um passo que você está dando rumo aos 847 pontos matemáticos. Você vai pegando confiança, você vai aprendendo a interpretar na prática, diferentemente se você pegar um monte de exercícios de fixação. Você faz aquele monte de exercícios de fixação, você não está aprendendo a interpretar nada. Como o próprio nome do exercício já diz, exercícios de fixação. Por que exercício de fixação? Porque ele fixa a teoria. Mas só que no Enem, você pegando o exercício do Enem para você fazer, você já vai estar matando 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo exercícios de interpretação e treinando a sua interpretação, você já está vendo a teoria também. O ideal é isso, você já vai ver as duas coisas juntas num pacote único. Então, a tradução, que é o terceiro passo do método, a tradução ela é essencial para você atingir os 847. Pegar tudo aquilo que está em português e ir para a matemática.